Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado por clicar esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, nesse vídeo eu quero compartilhar algumas orientações e direções que o Senhor tem dado, para algumas coisas que eu tenho estudado e buscado, mas eu quero compartilhar com muito temor, porque os irmãos sabem que eu sou apenas um irmão, não sou investidor, não sou consultor financeiro, não sou professor, eu estou apenas aqui compartilhando algumas coisas que o Senhor tem dado direção, né? Então, eu até estou colocando o disclaimer aqui, como isenção de responsabilidade. Tudo que você for fazer em mercado financeiro, que seja criptomoedas, busque um profissional, busque o Senhor em primeiro lugar, ore, busque o direcionamento do Espírito Santo para toda e qualquer atitude, decisão, ação. Amém, meu irmão? Eu sei que os dias têm sido bem diferentes, bem difíceis para alguns, têm sido turbulentos em algumas situações. O mercado anda numa situação difícil nesses últimos tempos. E esse vídeo, irmãos, nem era para ser nesse assunto. Desde a semana passada, o Senhor tem falado alguns temas que ele quer que eu compartilhe, e eu tenho anotado aqui, né, no meu caderninho alguns temas que o Senhor tem dado para eu estudar, para eu buscar informações e estar aqui compartilhando com os irmãos. Mas toda vez que eu ia começar a gravar, literalmente gravar o vídeo, o Senhor usava alguém para mudar um pouquinho a direção. Eu estava indo na direção, ele mudava um pouquinho. E aí, quando eu ia para aquela direção, o Senhor mudava mais um pouquinho. E isso ia me fazendo estudar, olhar outras coisas, né, que são assuntos que eles acabam se relacionando entre si, mas acabou que o assunto mudou para algo totalmente diferente. Porque eu ia gravar um vídeo sobre eu ia gravar um vídeo sobre alimentação, sobre guardar alimentos, né, algumas orientações e direções que o Senhor tem dado ao longo da minha vida, né, e algumas mudanças de perspectivas, de ponto de vista sobre determinados assuntos, sobre isso. E aí, sobre guardar ou não alimento, a gente entra, por que eu guardaria alimento? Né, foi até minha esposa que disse assim, mas Vini, você precisa falar por que que as pessoas, né, devem ou não guardar alimento. E aí eu comecei a estudar e começou a aparecer muito conteúdo sobre uma crise que está para chegar. Eu acredito que isso seja bem claro para todas as pessoas. É difícil você olhar para o mercado financeiro, político, econômico, global e não perceber uma crise chegando a qualquer momento. Inclusive, até separei aqui o conteúdo do Avelino Morgante, que é um rapaz que eu não conhecia, comecei a assistir algumas coisas dele agora. Ele tem algumas percepções de mercado interessantes, outras talvez interessantes também, mas acho que fora do tempo, né? Isso é assunto para uma outra coisa, né? Ele é meio anti-Bitcoin, mas o Senhor tem me feito olhar para o Bitcoin muito nesses dias, por causa, né, dessa queda, dessa movimentação do mercado. E eu estou colocando na tela, mas eu preciso abrir aqui para eu ler também. Eu já nem sei onde está. Eita Jesus. Aqui. Ótimo. Ainda estou me adaptando a essas ferramentas de edição, né, de gravação de vídeo. Então, assim, o Senhor tem falado, né, o Senhor já tem falado com muitos irmãos que a gente vai passar por uma grande crise, mas que antes dessa grande crise chegar de fato, o Senhor vai nos preparar para passar por ela. A gente está esperando esse mover profético. E essa crise que é a pauta, né, que seria a pauta de um segundo conteúdo que o Senhor tinha me dado. Eu comecei a estudar sobre 1929, algumas coisas que aconteceram, até porque num vídeo desse Avelino Morgante, ele fala, né, ele faz correlação entre o que está acontecendo agora, sobre é, é, os marcadores, né, os indicativos, agora são muito semelhantes com o 29, inclusive ele fala isso nessa postagem aqui no X, né, no antigo Twitter. E, irmãos, antes da gente entrar, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se você também está esperando esse mover profético, deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião.
aqui a gente é uma, a gente é a igreja, então eu não estou aqui colocando a minha imposição da minha opinião, aqui é uma conversa, eu quero mostrar isso nesse vídeo de uma forma muito interessante, de algo que aconteceu, e que o Senhor usou também para mim como resposta. E o que aconteceu, irmãos? Eu tenho orado muitas coisas ao Senhor, inclusive sobre, né, finanças, economia, alguns projetos pessoais também eu tenho colocado diante do Senhor. E a gente precisa de recursos para colocar essas coisas né, em ação, em movimento. E hoje o Senhor me deu uma visão que eu quero compartilhar, é muito interessante. E eu não esperava, inicialmente eu pensei até que nem fosse uma visão, mas o Senhor me fez esses dias, por causa desses estudos, esse direcionamento que o Senhor tem dado, voltar para alguns conteúdos e reassistir até alguns vídeos meus, de algumas visões e sonhos que o Senhor deu anteriormente, mas tudo alinhado com essa crise que está vindo, né? O Avelino ele fala aqui, ó, na verdade, a crise está até atrasada. A curva de juros está invertida faz mais de 700 dias, acho que agora já passou até os 900 dias. E isso, assim, é um indicativo, é um indicador máximo de uma crise que está atrasada, como ele disse. Ele achou que ia ser no final de 2024. E lá tinha 700 dias, agora acho que tem mais de 900. Eu não lembro exatamente quantos dias. Que essa curva, né, que esse indicativo da curva de juros, que é um dos fatores mais determinantes para uma crise, para uma recessão. E ele fala, achei que seria em 2024, eu errei. Me baseei pelo período que a inversão começou e calculei uns 500 dias para frente para estipular essa data. Tem vídeo meu dizendo que seria no final de 2024. Aí ele fala um palavrão aqui, ok? Mas a inversão da curva de juros não erra. Ela é uma profecia autorrealizável. Olha que interessante. Ou seja, é um indicativo, é um alerta muito claro de que algo está estranho e está atrasado, já deveria ter acontecido, né? Segundo esse indicativo aqui, esse indicador. Só que quanto mais tempo ela passar invertida, pior será a crise. Então a gente sabe que não é só um bear market que está vindo aí, é realmente algo que vai quebrar o sistema. E a gente sabe disso, eu tenho falado disso, tem nos avisado, tem nos alertado há muito mais tempo. A última vez que ficou tanto tempo assim foi em 1929. E aí eu fui, né? Eu não sou um aluno exemplar, eu perdi muita coisa dessa parte na história, na aula, até acho que meus professores, acho que eu nunca estudei sobre a Segunda Guerra Mundial, né, e períodos anteriores, eu acho que eu pulei essa parte, eu não sei por quê. Mas eu fui ler e eu fiquei chocado com algumas informações que eu fui lendo, fui buscando aqui na inteligência artificiais, algumas outras ferramentas, né, alguns artigos, e falei assim, cara, isso tudo tá muito estranho, muito, muito estranho. É, e o que mais me chamou a atenção inicialmente foi que eu andei pesquisando muita coisa e fico até um pouco meio perdido para falar tudo isso. Então eu peço para que vocês vão em alguma inteligência artificial e peça para ele fazer a correlação do que está acontecendo agora, dessa curva de juros, com o que aconteceu em 1929. Façam essa busca por conta própria, pesquisem, para que vocês possam se preparar para o que está vindo. O Senhor nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos deu discernimento, para a gente entender o que está acontecendo, se preparar, se organizar. E quem sabe, o Senhor permitindo, a gente ainda seja abençoado, se posicionando de forma assertiva, né, e espiritualmente direcionada. Por quê? Irmãos, eu estava estudando ontem, eu ia gravar esse vídeo ontem, eu não consegui. E o mundo todo estava numa recessão, não tinha dinheiro, né, tudo parado, os governos paralisados, desemprego em massa, ou seja, muita gente ociosa. E aí, eu fazendo a pesquisa, a inteligência artificial falou assim: se não fosse a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os países ainda, a palavra dele, ainda estariam no buraco. Eu falei assim: uma guerra salvou os países? Aí ele falou: porque permitiu que fosse gerado muito investimento na arma, né, militar, alimentação,
tanques, combustível, injetou-se muito dinheiro nas fábricas no poderio militar, e isso fez com que os países se movimentassem, que as pessoas fossem contratadas como soldados, como operários de fábrica, as fábricas começaram a funcionar. Eu falei, gente, qual é o sentido lógico disso? Porque não tem dinheiro, todo mundo quebrado, está numa recessão histórica, né, como nunca houve antes. E aí uma guerra salva a economia? Gente, isso, assim, eu sei que, né, quem é da área da economia vai falar assim: "Ah, mas isso é óbvio, Vinícius", mas para mim não é. Porque guerra não pode salvar uma economia. Não faz sentido, humanamente falando. É contra-intuitivo. Então o que que os governos fizeram? Imprimiram dinheiro à vontade, injetaram dinheiro na economia, e as pessoas podem dizer: "Ah, mas isso é parte do sistema econômico, é assim que funciona, é tudo baseado em dívida". Gente, para mim isso tudo não passa de um grande escândalo, é uma matrix, é algo que as pessoas: "Ah, então não tem dinheiro, então a gente imprime, vamos colocar dinheiro circulando". E aí a gente imprime os tesouros para poder controlar a inflação, e a gente, e tem alguns gatilhos, algumas palavras que eles vão que a narrativa vai colocando, como eu imprimo dinheiro, coloco o dinheiro ali, tive que cortar aqui porque eu tive uma interrupção na gravação, mas o que que a narrativa vai colocando? Eu imprimo dinheiro, eu coloco muito dinheiro em circulação, mas eu limito a quantidade que você pode usar, e você não pode comprar isso, você não pode comprar aquilo. Então, já existia um controle do que poderia ser feito ou não com o dinheiro, algo que a gente sabe que eles estão programando para aumentarem muito agora o controle financeiro através das CBDCs, né? E ao contrário do que muitos influenciadores falaram esses dias, dizendo que né, no Brasil, mas no mundo inteiro isso é uma agenda global. As CBDCs, elas não foram canceladas, pelo contrário, né, foi tirado o protótipo, né, porque era só um protótipo, e agora eles estão dando continuidade, e em 2026 a gente vai ter, o sistema financeiro econômico vai ter controle total sobre todas as movimentações que a gente fizer. E certamente eles implementarão as CBDCs a partir do próximo ano, de 2026. Então, assim, a gente sabe que existe uma narrativa, existe um controle que está acontecendo. E essa crise que está sendo fabricada, gerada, ela tem o propósito de nos subjugar, de colocar um domínio sobre nós, e o Senhor tem dito totalmente o contrário. O Senhor disse que nos colocaria em liberdade, né, eu compartilhei aqui recentemente de uma visão que o Senhor me deu, onde ele escrevia um decreto com uma caneta que a ponta era incandescente, falando que nós estamos sendo postos em liberdade. Então, eu acredito que algo realmente diferente vai acontecer nos próximos dias. A gente ainda está no final do ano. Eu não sei a data, o Senhor não disse data, mas quero compartilhar aqui algumas coisas que o Senhor é, tem feito. E eu quero, como plano de fundo, né, como background, né, eu sei que tem muitos vídeos no canal falando sobre isso, mas eu mesmo fui revisitando alguns vídeos, reassistindo algumas coisas, para poder ver se realmente fazia sentido tudo aquilo que o Senhor estava falando comigo recentemente. Se a direção que o Senhor estava me apontando era realmente isso, isso fazia sentido com as coisas que ele tinha falado antes. E eu, nesse vídeo aqui que está aparecendo, né, Shiba e a Queda do Touro, transferência de riqueza, eu compartilho duas visões. Eu vou falar de forma muito breve agora, se vocês quiserem assistir, tá lá no canal, a capa é essa daqui. Lá, né, eu vou falar com mais detalhes e palavras que o Senhor deu de confirmação. Mas basicamente, o Senhor me mostrava a queda da bolsa de valores. E eu não tinha entendido isso. Assim, eu falei disso, mas acho que eu não tinha assimilado isso de forma tão clara até um vídeo que eu vi do pastor Greg esses dias, onde ele realmente repete a mesma coisa que eu falei nesse vídeo, e isso realmente internalizou, né, me fez realmente absorver essa informação que eu acho que eu recebi ali naquele momento, mas acabei deixando passar batido. O que acontece? Aqui nesse vídeo eu tive uma visão de um senhor, né, de idade já deitado num lounge da casa dele, uma mansão, né, aquelas mega mansões dos Estados Unidos, e eu vi aquela mansão, uma senhora, né, muito educada, assim, entrava, dava uma notícia para ele, e ele ficava transtornado com aquela notícia,
e eu via os tijolos da casa dele caindo, né, caindo, e o Senhor dizia que os impérios estavam sendo derrubados, né, é isso mesmo? Os grandes impérios, cadê Jesus? Não, tá aqui porque eu anotei tanto. Grandes impérios vão começar a cair. É isso que o Senhor dizia para mim nessa visão. E tinha mais coisa, eu vi uma reportagem na TV, das pessoas sendo entrevistadas, o próprio âncora do jornal ficando transtornado em ter que dar aquela notícia. Eu via pessoas soturnas, né, com capuzes assim, né, comemorando como se fosse um ataque hacker ou algo, né, acontecia, que eles produziram. E o Senhor também me deu um outro sonho e uma visão há mais tempo que eu também compartilhei no canal sobre um ataque cibernético. E aí eu estava ali no ambiente onde estava tudo acontecendo. Tem no canal também, tá lá, ataque cibernético no canal. Você pode ir lá assistir esse vídeo. Faz parte desse background de tudo que o Senhor tem falado. E, e depois, no mesmo vídeo, nesse vídeo, eu compartilho uma outra visão. Eu via o rabinho, né? Um rabinho, aquele rabinho enroladinho do Shiba, e aquele Czinho, né, aquele formatinho me chamou muita atenção. Eu vi aquilo e depois eu vi o cachorro inteiro. Eu falei: "Ah, ok, é um Shiba". E depois eu via um touro de cabeça para baixo, esse touro de bronze de Wall Street. E eu não tinha feito conexão até então, mas eu sabia que aquele touro ele tinha dado uma corrida muito forte, muito rápida, ou seja, literalmente uma bull run mesmo, muito rápida, mas era tão rápida que ele não conseguia ficar de pé. Então eu via esse touro de cabeça para baixo. Essa foi a visão. E aí eu relacionava esse touro de cabeça para baixo com a Shiba. Eu fiz essa correlação no vídeo e orava ao Senhor para ver se isso fazia sentido, né. Eu comentei isso, falei que eu tive esse discernimento que, as bolsas iriam cair, que os impérios iriam desmoronar, começar a desmoronar, que as pessoas iam perder tudo. Algumas pessoas, essas pessoas que são más, e o Senhor realmente removeria, né, as finanças e as riquezas dessas pessoas, fazia com que a bolsa realmente caísse. E logo em seguida, né, acho que poucos dias depois, eu não lembro, mas esses vídeos têm 4 meses, irmãos. Eu tive uma segunda visão, que é esse aqui, o grande juízo, a visão profética do crash financeiro. O touro ele vinha da minha esquerda e caía, e o urso ele vinha na direção oposta, e ambos com uma velocidade muito muito forte, muito rápida. E o urso, eu lembro, né, reassistindo o vídeo, eu lembro que ele era um urso gigante, não era um ursinho, um urso normal como esses que a gente vê, um urso pardo, era como se ele tivesse 4, 5 vezes o tamanho de um urso normal, a ponto dele morder um homem, pela essa parte lateral aqui na coluna e sacudir como se fosse um brinquedo de cachorro, sabe, a proporção era essa, um brinquedinho de cachorro, um pauzinho, um graveto, e um cachorro gigante. E o urso era gigante com um homem inteiro na sua boca e ele devorava e sacudia aquele homem como se fosse um brinquedo. Ele chacoalhava aquele homem. E aquele homem, ele tinha um terno, ele estava todo, né, de smoking, terno, como se fosse alguém de um governo, alguém de agências, né? E eu compartilho isso nesse vídeo. Ou seja, o Senhor estava me dizendo que após essa bull run, o touro cai e o urso devora o homem. Ou seja, é literalmente um crash financeiro do sistema das bolsas, mas eu acredito que isso vai afetar todo o sistema financeiro. Vai ser um crash literalmente sem precedentes. Talvez algo como o 29, eu não estava vivo nessa época, graças a Deus, né? E outra coisa que me chamou muita atenção sobre o 29, eu ia falar, mas acabou que tive essa interrupção e eu acabei esquecendo, é que muitas pessoas têm falado atualmente sobre reservas em ouro. E algo assim que eu achei muito estranho na época, né, quando eu estava estudando, e eu não lembro se foi em 29, mas eles fizeram eles confiscaram todo o ouro das pessoas, todo o ouro foram confiscados. E eu perguntei: "Mas isso foi obrigatório? As pessoas tinham que entregar o próprio ouro?" Sim, eles entregaram valendo um valor X, né, você recebia em troca o dinheiro, né, você vendia o seu ouro, você era obrigado a vender a sua reserva para o estado. Não era opcional: "Eu vou esconder aqui". Se você tivesse o, né, a
a declaração, né, aquele documento que comprova a posse do ouro, né, a origem, etc. Esqueci o nome agora, esqueci. Você era obrigado a vender, e se você não vendesse, você ainda pagaria uma multa de US$ 15.000, e ainda seria obrigado a vender. Ou seja, né, se você fosse escolher uma pequena quantidade, seria literalmente o ápice do prejuízo, ou seja, o sistema te obrigando a se desfazer das suas próprias garantias. Você não tem o direito de se proteger. E é algo que eu tenho orado hoje em dia, e é exatamente isso que esse urso devorando esse homem do sistema significa, ou seja, o sistema vai devorar um homem, mas se você for um dos primeiros vídeos desse canal, onde eu falo sobre eu tive uma visão, e foi uma visão magnífica, inclusive até o Brandon aparece na visão. O Senhor me mostrava que o governo tentava impedir a transferência de riqueza, essa bênção para nós, ou seja, eles teriam tentar confiscar, mas o Senhor os impedia, e eles se prostravam em terra e não conseguiam nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem, né, quer derramar sobre as nossas vidas. Então, assim, esse urso devorando esse homem também, porque esse homem que era devorado era o mesmo homem, né, de terno que aparecia nessa primeira visão, que tentava impedir. Então, o urso devorava também esse homem. Então, até quem tentar nos impedir de viver aquilo que o Senhor deseja transferir para as nossas vidas, nos entregar, essas pessoas também serão, né, devoradas por esse urso, também vão ser incapacitadas. E recentemente, né, e depois desse vídeo, né, eu também gravei um outro vídeo, que foi esse daqui, falando sobre. Eu não quero aqui me alongar muito, querer fazer um vídeo mais curto, mais sucinto de tudo que o Senhor tem falado, de todas as coisas que o Senhor falou, colocar tudo num vídeo só. Se você tem alguma dúvida, tem esse vídeo também, onde eu falo de forma mais detalhada, explicando as criptos, explicando moeda, tudo aquilo, né, de direção em números que o Senhor tem falado. Né, eu não fui, né, extensivo também, porque, né, é vídeo para o YouTube, então não tem lógica fazer um vídeo muito grande, mas tem aqui, também tem o grupo do WhatsApp, se você tiver informações, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link desses vídeos também, eh, sobre algumas direções que o Senhor tem, né, o Senhor deu. O canal está aqui, ó, você pode clicar, tem muitos vídeos, tem traduções, algumas traduções, dublagens do Brandon, mas desde o início, né, desse canal, o Senhor o objetivo desse canal nem era para falar sobre isso, né, nem tenho como objetivo ficar falando aqui sobre cripto, transferência de riqueza. O Senhor me deu orientação aqui sobre como nos prepararmos para o tempo do fim. Esse é o objetivo desse canal. Se você for lá na Cava, você vai ver que fala sobre isso, que é um canal sobre escatologia, sobre estudo, sobre leitura da palavra, sobre amadurecimento profético, sobre preparação para o tempo do fim. Mas o Senhor aprove o Senhor também falar desse assunto, e é por isso que eu estou aqui compartilhando. E a gente sabe que o mercado financeiro vai colapsar. Não é questão de se vai, mas quando vai, né? Inclusive o próprio Avelino fala sobre isso, né? Fala que já está até atrasado. E nesse vídeo do urso, teve um irmão que ele fez um comentário. Ó Senhor, aqui, ó, aqui, deixa eu trocar de página. Teve um irmão que fez um comentário, que é o de Renato Vídeo, há 4 meses atrás. E eu quero ler esse comentário com vocês, porque é exatamente isso que é o objetivo desse canal, do grupo do WhatsApp. Eu não sou líder, não sou gerente de ninguém. Eu estou aqui para compartilhar, para contribuir, para fazer, para que a gente cresça mutuamente. E o Senhor, eu orando sobre o Senhor, e agora? O que está acontecendo? Tem muitas notícias, o mercado tá, né, cripto está derretendo, as bolsas estão lá em cima, né, ações da Nvidia, de IA, das bolhas, fala-se muito dessa bolha de IA, inclusive, né, esqueci até o nome do cara agora, que previu a bolha lá de 2008, né, quando teve a crise lá do subprime, né, ele está apostando contra as IAs, está apostando contra a Nvidia, fala que é uma bolha, que não faz sentido esses valores em trilhões, eles estão especulando, e eu orando muito sobre o Senhor, pesquisando um pouco sobre isso, né, e esse irmão aqui, ele falou o seguinte, né, nesse vídeo ele falou assim, ó: irmão, eu tive uma visão que aponta em outra direção. Ele começa dessa forma. Mas eu até respondia, eu até não havia respondido ou respondido ainda, mas eu
li o comentário dele e percebi que culmina exatamente com o que a gente está vivendo agora, nos nossos dias, né. Ele foi assim, ó: "Foi há 2 anos, quando o bull market estava parecendo querer explodir. Eu vi muitas pessoas pegando onda e havia uma empolgação muito grande. Porém, durante o dia todo, só tinha ondas pequenas e as pessoas iam desanimando e indo embora. Eu mesmo cansava e queria ir embora, na visão. No entanto, no final do dia, quando quase todo mundo já tinha ido embora e quase escurecendo, vinha uma onda gigantesca. Eu também gravei um vídeo aqui sobre ondas, sobre uma visão, sobre 2 sonhos que o Senhor me deu com ondas gigantes, né? Eram 3 ondas, depois mais uma onda que vinha na direção da terra, ao invés de vir, né, do mar. E isso aqui é muito interessante, porque é exatamente o que a gente está vivendo agora. Todo mundo está achando que o mercado está indo para uma direção, mas esse irmão aqui teve né, essa visão há 2 anos atrás. Olha isso, irmãos. E eu só vi esse vídeo, esse comentário agora, só fui responder agora, ou seja, 4 meses depois que ele foi, né, postado. Olha que louco. Eu sempre, né, costumo responder os comentários, ver que tá todos aqui com resposta, mas eu não tinha visto esse comentário. E se via, o Senhor me fez esquecer. Quando as pessoas perceberam, e somente os pacientes surfistas ficaram, era capaz de pegar aquela onda gigante que veio. A onda era imensa, mas também muito, muito rápida, né? Dele tem uma ênfase aqui no muito rápida. E após a sua chegada, ela desabava. Ou seja, o Senhor estava mostrando para ele que essa onda ia fazer o mercado subir muito. Mas só quem estava ali posicionado, esperando com paciência, é que ia pegar essa onda. Isso é muito importante. Entendi na hora que o bull market, ou seja, o mercado de alta, seria muito fraco e cansativo. E, irmãos, que mercado diferente. Quem olha para o ciclo do Bitcoin passado, né, eu assisti alguns vídeos, não sou especialista, mais uma vez, mas a gente vai buscar informação naquilo que o Senhor tem dado direção. Fala que está sendo totalmente diferente, que ele está sendo arrastado, lento, que as altas eram esperadas, e foi praticamente voltou, né, um pouco acima do, do, do valor que estava ali, né, 106 mil, foi para 120 e pouco. Tem gente que falava em 200, 300, até 500 mil, e isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, é assim, ele entendia que seria algo muito arrastado, e realmente está sendo arrastado. Não só arrastado, como fazendo pessoas saírem por obrigação, igual aquela sexta-feira que teve aquela queda em, em todo o mercado cripto, os valores despencaram, quase acionaram algumas ordens que eu tinha lá. Faltou, né, ali, né, pouquinho para acionar algumas ordens. Né, acho que alguns irmãos tiveram ordens de compra acionadas. As minhas ficaram na bordinha ali, mas muita gente perdeu muito dinheiro. Eu estava vendo um vídeo de que muitas pessoas acabaram por tirar a própria, por causa disso, né, se desviver. Eu não sei se a plataforma realmente bloqueia isso, mas prefiro não dizer. Pessoas que perderam milhões e milhões e tudo que elas construíram na vida, elas, né, estavam ali investido, alavancado e naquela sexta-feira o mercado engoliu muita gente, o sistema engoliu muita gente e tirou a vida de muita gente. Então, assim, se você não está aqui na direção do Senhor, não perde seu tempo. Sai desse vídeo, vai embora, vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai ganhar o seu dia a dia da forma que o Senhor tem te direcionado. Só fique nesse mover se você realmente tem a direção do Senhor. Até porque o Senhor disse que não é para todo mundo, mesmo. O Senhor não dá a sua herança para filhos que ainda não têm maturidade. O Senhor está construindo maturidade, amadurecendo os frutos para que a gente possa frutificar e não reter. Então existe um motivo para tudo isso e não é só financeiro, né? Quem está aqui no vídeo, quem está no canal há mais tempo, quem segue outros irmãos que falam disso, sabe que, né, o recurso financeiro é só uma ferramenta, é só um martelo, uma chave de fenda, algo para fazer uma engrenagem girar a favor do reino. Então, e esse irmão falava isso, ó, olha só, ele fala que o mercado seria extremamente cansativo e tem sido, as pessoas estão ali naquele, parece até que já acabou, muitos estão falando que o mercado, que o bull market já acabou. Eu não sei, a direção que eu tenho tido é diferente, eu quero compartilhar ainda nesse vídeo com vocês
uma visão que eu tive, mas eu preciso falar isso aqui para que os irmãos entendam o que está acontecendo, o que que o Senhor tem falado. E esse comentário aqui foi o comentário que foi, assim, eu estava reassistindo os vídeos, eu nem estava lendo comentário, eu pensei: "Ah, vou abaixar e vou ler", e quando eu vi esse comentário aqui, eu falei: "Opa, algo diferente está acontecendo. O Senhor tem insistidamente me mostrado um caminho diferente do que está todo mundo falando. Todo mundo falando que o mercado já acabou. Já acabou, já acabou. Mas o Senhor tem dado uma direção diferente. Irmãos, eu não sei se é agora, se realmente é agora, se o que que vai acontecer. Eu sou apenas um ser humano, sou apenas um irmão. Então, orem comigo, busquem comigo direção do Senhor sobre o que fazer. Não tome nenhuma decisão sem orar. Isso é pecado. Não faça nada sem orar. Busque o Senhor em primeiro lugar e o seu reino, e todas essas coisas são acrescentadas. A única coisa, aí ele diz assim, ó, no finalzinho, ó, o mar seria fraco e cansativo, mas no finalzinho, algo iria acontecer para impulsionar o mercado para essa onda maluca. E ele, né, descreve aqui. E foi realmente o que eu vi, era uma onda maluca, porque no meu sonho, no meu segundo sonho das ondas, a onda vinha da terra e não do mar. Ao ver o andamento do ciclo, está exatamente como eu vi. A única coisa que ainda não aconteceu, a única coisa que ainda não aconteceu é essa onda enorme. Até grandes influencers estão falando que o bull market acabou. Ele, né, eu confio no que eu vi. Tem hora que me dá vontade de sair, mas estou confiando confiando que foi o Senhor que falou comigo. E eu também, meu irmão, eu também confio que foi o Senhor que falou contigo. E eu não acredito que essa visão ela aponte numa outra direção. Eu acredito que ela se confirme. Eu respondi isso para o irmão, o comentário está aqui abaixo, né? Quem quiser ver aqui depois, pode ficar à vontade. Eu acredito que, espero que o irmão ainda esteja sendo paciente, ainda esteja posicionado naquilo que o Senhor falou. Eu acho que algo grande ainda vai acontecer esse ano. Eu espero que seja esse ano. De verdade, espero que seja o mais breve possível, né, para que a gente tenha todas essas nossas necessidades, né, que o próprio sistema está tentando nos engolir, nos pressionar, nos persuadir, nos limitar, isso acabe e a gente possa fazer um grande mover, algo literalmente sobrenatural. E aí, depois disso aqui, hoje em oração, eu estava orando sobre algumas circunstâncias, né, globais, algumas coisas, algumas pautas que o Senhor tem levado a orar. Orei essa madrugada também sobre a mesma coisa, né, sobre crianças, e é um outro conteúdo que eu quero trazer aqui também, alguns cuidados que a gente precisa ter com as crianças, alguns alertas que o Senhor tem falado. Tem usado muitas pessoas para falar sobre isso, mas o Senhor pediu para que eu também trouxesse aqui, e quero falar nos próximos vídeos, alguns perigos que a gente tem enfrentado. E durante essa oração, eu também orava sobre esse vídeo que eu ia fazer hoje. Senhor, o Senhor tem dado uma direção, tem esse comentário que eu acabei de ler, que acaba confirmando com a direção que o Senhor tem me dado. Eu acredito que ainda haja uma alta, e que seja, e que eu acredito que essa alta seja essa onda maluca, que o irmão citou aqui, algo fora da realidade. Não sei a que níveis, a que valores, não sei quando, não sei que dia, não sei hora, não sei nada. O que eu sei é que vai acontecer. Eu só não sei se é agora, hoje, amanhã, se é nesse ciclo, se é no ciclo do ano que vem. Eu não sei, irmãos. Eu realmente espero que seja o mais breve possível. Mas orando hoje, de manhã, eh, enquanto orava, eu orava sobre esse conteúdo. Eu falava assim: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Eu preciso de algo para saber se essa direção é mesmo do Senhor ou se é algo que é uma expectativa minha. E eu vi um gráfico, irmãos, eu vi um gráfico. Eh, Na hora eu fiquei com muito temor, porque algumas visões, irmãos, são bem fortes e algumas são mais sutis, são mais simples, mais quase translúcida, vamos dizer assim. Eu olhava assim para um gráfico e falava: assim, que gráfico é esse? Isso é uma visão ou é uma projeção minha?" Eu chegava a perguntar ao Senhor: "Senhor, sou eu que estou projetando essa imagem na minha mente ou é uma visão?" E às vezes quando você tem dúvida sobre aquilo, né, o Senhor ainda tem misericórdia e fala com você,
Mas às vezes é como se você realmente pudesse bloquear e você tem o direito de ignorar aquela visão ali e não, senhor, isso aqui é coisa da minha cabeça. E a gente pode fazer isso quando a gente tem algumas visões. Outras não, outras são realmente você é arrebatado nos sentidos, mas essa não foi. E eu, inclusive, não comentei com a minha esposa depois de terminar a oração. Eu, ela, você viu alguma coisa? Aí eu falei, não, não vi não, não vi nada não. E a gente orando, né, terminou de orar, continuou conversando. Mas eu tinha visto esse gráfico. E esse gráfico, ele vinha numa descida, né? Vinha descendo, mas ele tinha uma velinha verdinha lá embaixo, pequenininha, pequenininha, uma velinha verde. E eu falava, Senhor, se isso é uma visão, esse gráfico é de quanto tempo? É de um dia? É de um mês? E o Senhor falava, né? E eu tinha aquele testemunho interior dizendo assim: é um gráfico de 4 horas, visão de 4 horas. Aí eu falei, ok, porque nesse vídeo do urso eu também via um gráfico, né? Se vocês forem lá no vídeo, eu falo que o crash que eu vi ele era realizado em menos de 12 horas, ou seja, num gráfico de 4 horas, tinha um candle grande, um candle grande vermelho, outro candle grande vermelho, né? 4 horas mais 4 horas, 8, e um pela metade aqui, ou seja, ele era metade do tamanho dos outros dois. Ou seja, a minha percepção é que ele não tinha fechado ali. Na visão, era como se alguém tivesse tirado da tomada o sistema inteiro e depois religado. Era essa a minha interpretação. E o preço saía lá de baixo e reiniciava aqui em cima. Eu não via nessa visão o movimento de volta. Ele já voltava aqui e ele começava a querer subir, ou seja, alguém injetando ali o mercado, fazendo ele tentar respirar de novo, depois dessa morte súbita que ele teve, aquela parada cardíaca absurda que ele teve ali. E no gráfico de hoje eu via, né, o movimento normal ali embaixo descendo, com altinhas e subidinhas, né, curtinhas ali, um gráfico de 4 horas, e uma pequena velinha de 4 horas ali verdinha. E eu falei assim, amém, se for do Senhor, né, o Senhor vai mostrar, vai dar o sinal. Terminamos a oração, eu não falei nada com a minha esposa, ela perguntou se eu tinha tido uma visão, porque eu estava ali orando, né, quietinho, e eu falei, não, não vi nada não. Um minuto ali, a gente conversando, menos de um minuto, ela pegou o telefone, abriu, e ela simplesmente colocou o telefone assim, ó, na minha frente, com o gráfico aberto. Irmãos, eu não sou de ficar acompanhando o gráfico, não é minha área, não tenho paciência, não fico operando, não fico comprando veneno, não faço trading, não faço. Não é algo que eu gosto de fazer. Já fiz curso lá há muito tempo, não lembro de nada, não sei colocar indicador, não sei fazer nada. Nada. E nem quero saber, eu não quero, é algo que eu quero estudar e aprofundar, não. Eu tenho ali, né, olho pro gráfico, sei que tem 4 horas e tal, aquela coisa o mais básico do básico possível. Sou quase leigo, vamos dizer assim. E estava ali no gráfico diário, quando ela colocou na minha frente. E tava tudo vermelho, só fechando em queda todos os dias. Não tinha nada verde ali, só vermelho. Mas aí eu fui lá e coloquei no 4. Irmãos, quando eu coloquei no gráfico de 4 horas, eu tirei um print. Não sei se os irmãos conseguem ver. Essa aqui, ó, foi exatamente o que eu vi na visão. Né, eu não vi valores, eu só vi o gráfico, né, que vocês conseguem ver aqui. Tá aberta no WhatsApp, né? Tá aqui, ó. Eu só via esse movimento aqui. E se vocês repararem, tem uma velinha verde. Eu tirei tem um outro gráfico mais assim, ó, para vocês verem. Tá vendo? O mercado em queda e um gráfico e uma velinha verde aqui, ó. Uma velinha verde. Exatamente como eu vi na visão. Irmãos, isso aqui veio assim como uma confirmação. Realmente foi uma visão. Eu não tive dúvida quando eu vi o gráfico. Eu não falei com a minha esposa sobre aquilo e eu contei para minha esposa, olha, né, eu não falei porque eu fiquei na dúvida se era uma projeção minha, porque eu estava orando sobre a questão do vídeo de hoje, né? Fiquei preocupado em falar algumas coisas. Eu ia focar mais na questão da crise, falar sobre a crise, sobre as coisas que aconteceram na crise, sobre a questão da guerra e, né, e ainda algo que eu quero falar, porque a minha percepção, irmãos, né, é que tipo assim, a economia foi sanada por causa da guerra,
mas às custas de 70 a 85 milhões de vidas. Eu falei, gente, se não tinha dinheiro antes para consertar a economia, mas aí, pum, vamos fazer uma guerra. Então agora eu vou rasgar os contratos e agora eu vou imprimir dinheiro e fazer o mercado funcionar. Para guerra, para guerrear e matar outras pessoas, independente se é Hitler, independente de qualquer coisa, irmãos, é guerra. E se você acha que esse mundo é, ok, tá todo mundo, tá tudo certo, eu vou ali vivendo cada dia, irmãos, é tudo manipulado, é tudo um grande teatro. As guerras, o mundo, o sistema do mundo é uma grande fraude. As pandemias, né? E as fraudemias. E é isso a realidade do mundo. Quem acha que o sistema funciona, que as pessoas são boas, estão tentando construir um futuro melhor, irmãos, está muito enganado. É literalmente um cego, é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O mundo ele está sendo manipulado, tudo é manipulado. Tudo, tudo. Cada eleição, cada, cada ideia, cada projeto, cada tecnologia que é lançada, desenvolvida, não tem nada fora do script, nada fora do script. A única coisa que acontece fora do script é quando o Senhor intervém, e o Senhor está intervindo. Aí sim, quando há intervenção divina. Porque no fim, irmãos, tudo que acontece, a conclusão de tudo é a guerra do Senhor, do bem contra o mal. E a gente já tem a nossa vitória, né? A vitória final já está garantida. Mas até lá, Satanás, o único objetivo dele é destruir a criação. Então não e o mundo jaz no maligno. A gente que tem, né, os olhos do entendimento abertos, a gente sabe que o mundo jaz maligno e que o fim desse mundo é ser queimado, ser destruído e reconstruído para que o reino do nosso Senhor venha. E até lá a gente está debaixo desse sistema. E a gente não pode aceitar esse sistema, as imposições desse sistema. A gente precisa viver de acordo com a lei, com a ordem, com a justiça, com a verdade. Mas quando essa ordem, essa justiça começar a impor coisas que são contra a direção que a gente tem do Senhor, é nosso dever nos posicionar contra toda ideologia, toda lei, tudo que fere a Sagrada Escritura e a ordem de Deus, a ordem divina, a ordem celestial. A gente tem o dever de ir contra, de lutar contra. É por isso que o Senhor disse: estou formando um novo exército, levantem-se. E nenhum exército é formado para ser, para ficar no conforto. Exército é para lutar, é para confronto. E o Senhor tem chamado. E o Senhor vai fazer algo. Irmãos, eu não sei se esse gráfico vai ser o estopim para uma grande alta, mas eu sei que ontem, né, no dia 17, o dia de hoje, no dia 17, El Salvador comprou 1.090 bitcoins. Irmão, ninguém compra quantidade de alguma coisa se não tiver em promoção. Eu não sou, eu que sou bobo, eu que sou mais bobo, não faço isso. Não vou pro mercado e compro 20, 30, 40 sacos de arroz se não tiver numa mega promoção. 1.000 bitcoins ele comprou ontem. A maior compra de bitcoins da história. A maior compra em valor, né? Por causa do valor que está agora. Estava ali abaixo né, dos 90 mil, chegou em 89. E ele comprou no precinho mais baratinho. E agora a gente já tem esse candle aqui de 4 horas subindo, né? O diário ainda está descendo. Mas o Senhor me mostrava esse candle de 4 horas, exatamente como no vídeo do urso. Então, irmãos, parece, nos parece que a gente tem. E aí, quando eu falei assim, não, irmão, ó, né, eu tive essa visão aqui, vi um gráfico, e quando você abriu e mostrou, é exatamente o mesmo gráfico. Exatamente o mesmo gráfico. E eu fiquei. E ela falou assim: é exatamente como, né, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando ela falou isso, o meu coração queimou, irmãos. O meu coração queimou. Eu não sei se é realmente, né, a gente crê, a gente espera, a gente anseia para que as coisas comecem a acontecer aquilo que a gente está esperando. Talvez esse candle 24 horas seja realmente como a nuvem que Elias viu, e ela falou isso de forma espontânea, foi muito engraçado. E eu até compartilhei, né, isso com alguns irmãos no particular.
Antes de gravar esse vídeo, falei que ia gravar o vídeo, falei para eles orarem por mim, né, durante a gravação desse vídeo, desse conteúdo, porque é impossível a gente prever por conta própria o que vai acontecer no mercado. A gente tem, né, as tendências, a gente tem o histórico, a gente, né, e quem é especialista consegue analisar, mas eu não sou consultor, eu apenas compro. Eu nem tenho posição aberta em Bitcoin. Eu tenho até, né, algumas coisas que eu estou pensando em trocar para o Bitcoin por causa dessa, né, dessa orientação aqui. Não tenho muito disponível, mas o pouquinho que está disponível, eu vou ver se quem sabe não pelo menos dobra, né? Se o Senhor for misericordioso. Mas eu realmente acredito que algo está para acontecer. Dia 22 agora acaba com o sistema antigo de mensagens bancárias, né? Do antigo sistema, agora vai para o ISO 222, da qual a XRP faz parte, né? Não vai ser substituído o Swift pela rede, né, da Ripple, mas a gente já vê um caminhar daquilo que a gente está esperando. Então, assim, acredito que esse sonho desse irmão, né, desse bull market lento, vagaroso, tedioso, das pessoas desistindo, saindo, caindo, vendendo e fazendo o preço cair, é, precede uma onda maluca, uma grande alta que só quem permanecer vai poder surfar essa onda que vai acabar rápido. Exatamente como no vídeo do touro, né, dessa bull run rápida e o touro cai. Ele realmente ficou caído ali, em frente ao, né, ao lugar onde ele fica ali em Wall Street, né? Eu via o lugar onde ele fica, eu vi ele caído em frente. E aí ontem eu vi um vídeo que eu até queria colocar aqui nesse vídeo para você assistir comigo, esse vídeo do pastor Greg, que foi traduzido por um canal de um irmão também muito abençoado que tem traduzido alguns vídeos, mas eu vou colocar aqui na descrição. E ele fala exatamente isso, né? Eu não sei se foi uma visão, eu não lembro mais o conteúdo, né, o contexto do vídeo, mas ele via que, né, dentro do contexto, que o dinheiro das ações de Wall Street era tirado e ele migrava para Shiba. Exatamente como na visão do touro. Eu via Wall Street caindo de cabeça para baixo e eu vi um cachorro Shiba antes. E se você for nesse vídeo, irmãos, eu ainda orava ao Senhor nesse dia sobre uma confirmação. Senhor, Shiba é uma meme coin, não faz sentido investir nesse negócio, esse negócio não tem projeto. Precisa falar de Shibari, mas, irmãos, depois do ISO 222, essas coisas vão acabando. E não faz sentido você investir nisso. Mas o Senhor, naquele dia, me deu um sinal. E eu não vou compartilhar aqui para o vídeo não ficar longo. Vai lá no vídeo, assiste esse vídeo, né, que é o vídeo com essa capa aqui. Assiste esse vídeo, assiste o do touro. Tem um antes também que faz parte do contexto, que o Senhor me deu uma visão sobre uma colheita. Então, assim, irmãos, o Senhor tem falado. E a gente precisa estar posicionado, pacientemente, esperando o mover dele. Eu sei que é difícil, as coisas da vida vão acontecendo, vão nos pressionando, mas o Senhor tem nos alertado, tem nos dado refrigério. Confia no Senhor, irmãos. Não confia no que eu estou falando. Ora, busca o Senhor. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou pó. Mas o Senhor é o nosso Deus, irmãos. Ele é o nosso Salvador. Ele é eterno e vive para todo sempre. O seu reino vem e ele está nos chamando para sermos esse reino hoje. Então, hoje se posicione, hoje seja paciente, aguente firme. O Senhor está vindo em nosso favor. O Senhor tem falado muito recentemente, muitas coisas, irmãos, que o Senhor tem compartilhado, reconfirmado algumas coisas no particular, algumas coisas da vida, outras dado orientação, coisas que ele falou assim, ó, preciso que você compartilhe isso aqui, porque eu preciso que o povo amadureça nessas coisas aqui, preciso que eles vejam, que eles se atentem, porque o Senhor disse que há muitos irmãos que ainda estão dormindo, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do corpo. As pessoas ainda estão dormindo, ou por inocência, ou por ignorância. Mas o Senhor falou assim: eu preciso que o meu povo desperte. Preciso que o meu povo desperte. Não que os meus vídeos, não que o meu conteúdo somente, mas o Senhor tem falado com a igreja. E é tão maravilhoso quando a gente sai de casa, vai num lugar que a gente nunca visitou antes, e o Senhor lá nos dá uma palavra exatamente sobre aquilo que a gente está vivendo, que a gente está orando no nosso pessoal, confirmando e reconfirmando palavras que o Senhor nos dá. O Espírito Santo é vivo e ele se move. Então, irmão, se você tem alguma direção do Senhor também para tudo isso que a gente está vivendo e esperando,
coloque aqui nos comentários, eu quero ler, eu quero gravar o seu conteúdo, eu quero trazer vida para essas coisas, compartilhar, né, como eu fiz com esse irmão hoje, porque quando eu li esse comentário, irmão, me alegrou muito o coração, mesmo ele achando que, né, a percepção que a gente tem há 4 meses atrás, de que o conteúdo seria em direções opostas, mas, irmãos, é totalmente alinhado com aquilo que o Senhor tem falado. Eu não sei se ele viu os vídeos anterior, né, o vídeo anterior, que o Senhor também me mostrava essa alta, né, essa bull run, e os vídeos das ondas também, que o Senhor também me deu um vídeo de onda. Irmão, o Senhor tem falado com a igreja. Então, assim, menos que seja um surto coletivo, o que eu realmente não acredito, inclusive orei sobre isso com o Senhor também, já compartilhei aqui no canal, sobre a resposta que o Senhor me deu. O Senhor falava de uma arca, sobre a igreja ser a arca, né, agora do fim, sobre o lugar de refúgio e de salvação, que as pessoas iam olhar para a igreja e ver a manifestação da glória de Deus, para a salvação das almas, para libertar cativos, para curar enfermos e para trazer fé aos corações cansados, liberdade. Irmãos, o Senhor vai fazer uma grande obra nos nossos dias e a gente precisa estar pacientemente posicionados. É isso que o Senhor tem falado, pacientemente posicionados, sem ansiedade, sem temor. Aguenta firme, irmãos. Tem o grupo no WhatsApp, chega ali, conversa, expõe, tira dúvida. Vou deixar o link no comentário, né, na descrição. Vamos deixar essa comunidade viva e vamos continuar crendo que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, no meio da sua igreja, e que nós realmente nos tornemos um com o Senhor nesses tempos que certamente não serão fáceis, mas também serão gloriosos, em nome de Jesus. Irmãos, eu fico por aqui. Se você ainda não é inscrito, se você é novo no canal, se inscreva, assiste os vídeos, né, esses aqui em especial, vou colocar na descrição, vou tentar deixar no primeiro comentário também o link dos vídeos e do grupo. Tem vídeos que são maiores, tem vídeos que são menores. Coloca no 2x, assiste para você entender aquilo que o Senhor tem falado e como as coisas vão se alinhando. Como há 4 meses atrás a gente tinha uma percepção e hoje a gente tem uma percepção mais renovada, porque a gente está vendo as coisas acontecerem, como o mercado realmente está andando, como o irmão falou, há um sonho de 2 anos atrás. Irmãos, isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Como o Senhor avisa com antecedência, para que a gente se prepare. E quando acontece, a gente fala: opa, olha só, está acontecendo. O Senhor avisou, e agora a gente ser um pouquinho mais paciente e esperar essa onda maluca. Como o irmão falou, achei engraçado e interessante, porque realmente também tem esse vídeo das ondas. Irmãos, vai nessa playlist da transferência de riqueza. O Senhor tem falado coisas maravilhosas, maravilhosas, tem dado direções assim muito específicas. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Deixe seu like. O like é muito importante. Eu não pedi no início do vídeo, né? Como, né, as pessoas aqui no YouTube falam que precisam pedir. É muito importante o like, porque isso mostra para a plataforma que seu vídeo é relevante. E, irmãos, tem muitos irmãos que não recebem esse conteúdo porque a plataforma limita. A gente é um conteúdo cristão, a gente sabe que o sistema trabalha contra todos nós, então a gente precisa se ajudar. Quantas vezes eu não pego conteúdos de outros irmãos e compartilho no grupo? Porque é útil, irmãos. Não é, a gente não está aqui competindo por quem aparece, mas irmãos, isso não faz a menor diferença. Mas a gente precisa que a mensagem, aquilo que o Senhor tem falado, chegue às pessoas, porque a plataforma, por si só, não vai entregar. E muitos irmãos, às vezes, vão ficar desesperançosos, vão achar, não, realmente o mercado, eu não sei, né? Como eu falei, é um posicionamento meu, mas eu acredito, né? Assim como o Nayib Bukele lá, né, de El Salvador, também está acreditando. Eu acredito que tem outras pessoas também que estão começando a comprar. O pessoal tem falado do Sailor, não sei se já comprou, se não sou, eu não sei nem quem é direito, mas a gente tem aí pessoas com, né, algumas pessoas vendendo as ações da bolsa e tendo dinheiro em mãos para talvez comprar algum ativo específico. Irmãos, não sei, mas ore ao Senhor, busque o Senhor, compartilhe esse vídeo, dê um like, deixe seu comentário, aquilo que o Senhor tem, né, te dado em sonhos, em visões, em experiências com Ele, confirmações da palavra, deixe aqui embaixo, irmãos, a gente precisa se unir
e fazer com que, né, a gente tenha uma percepção completa de tudo aquilo que o Senhor está falando. Porque às vezes a gente acha que as visões e direções estão em direções opostas, mas elas se convergem no período certo. Eu acredito que a visão do irmão esteja, né, alinhada com a do touro, mas ela está mais alinhada com a visão do Shiba e do touro caindo, né? Faz mais sentido no outro vídeo. Então, assim, a nossa percepção às vezes não está alinhada com parte do conteúdo, mas no todo o Senhor está falando a mesma coisa, ainda que a gente ache que seja direções opostas. Então, assim, até peço isso, né, porque às vezes a gente discorda do irmão, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas, irmãos, às vezes o Senhor deu uma peça de quebra-cabeça para um, e peça de cabeça para outro, e talvez a terceira peça para encaixar as duas esteja com outro irmão. Então a gente precisa encaixar as peças, irmãos, e não ficar discutindo, não, a minha peça é que está certa, não, a minha é que está certa. Irmãos, a gente precisa ver essas coisas com graça, com amor, com os olhos do Senhor. O Senhor quer que a gente alinhe a minha peça com a sua e com a de outros irmãos. A gente é um corpo, irmãos. Ninguém aqui é isolado de ninguém, ninguém aqui é separado de ninguém. Amém, irmão? O vídeo está mais que grande, mas eu estou muito grato ao Senhor por ter finalmente conseguido gravar e compartilhar esse vídeo. Aleluias, louvo ao Senhor. Eu aqui com espírito de gratidão realmente. Estou me sentindo leve por ter compartilhado isso com os irmãos, mas ore. Ore ao Senhor, peça direção sobre essa questão do gráfico, se esse sinal é para agora, se isso vai acontecer agora ou se é num próximo ciclo. Eu sei que vai ter essa onda, assim como esse irmão veio, e vai pegar muito de surpresa porque as pessoas estão desistindo. E eu espero que seja agora. Amém, irmão? Se você também espera, deixa aqui no comentário. Estou esperando que essa onda seja agora. Comenta aqui, a onda maluca. Estou esperando a onda maluca. Irmãos, eu estou esperando essa onda maluca. E estou muito feliz que esse irmão tenha visto, tenha tido essa visão. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, te guarde toda a sua casa, toda a sua família, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus primos. Que esteja, o Senhor faça uma salvação na nossa casa, em que faça um transbordar glorioso da sua presença, da sua glória, do seu poder, da sua salvação, dessa tão grandiosa, tão maravilhosa salvação, através desse amor fiel e maravilhoso que Ele tem conosco, irmãos. O reino do nosso Senhor vem e Ele será manifestado através da sua igreja aqui, enquanto ainda estamos aqui. Ainda não acabou, irmãos. Ainda não acabou. A história ainda não acabou e o Senhor já escreveu com, com gotas do seu sangue naquela cruz. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Estamos juntos, irmãos. Vamos ficar juntos aqui, vamos estar juntos aqui, vamos ser um só aqui nesse corpo, nesse canal, nesse grupo, com outros irmãos. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, irmãos. Até o próximo conteúdo. Essa semana tem mais conteúdo porque tem uma lista que o Senhor já deu de conteúdos que eu preciso trazer, que eu preciso conversar com você, coisas que o Senhor pediu para abrir os olhos de alguns irmãos. Os irmãos, olha para isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Isso é muito importante, muito importante, isso aqui é grave, você precisa prestar atenção nisso aqui, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa prestar atenção com relação à questão dos alimentos, que o Senhor, né, que era o início desse vídeo, né, era o principal.